Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Refúgio Teológico. Eu quero dar as boas-vindas para vocês que fazem nosso curso básico em teologia. E o nosso primeiro livro que nós estamos começando a estudar, que aqui é o módulo 1, aula de número 1, nós vamos ver aqui uma pequena apresentação da obra, tá? E ver por onde nós vamos caminhar, tá? É um curso básico que é acessível a todas as pessoas aqui que são inscritos no nosso canal Refúgio Teológico. Tá? Se você quiser se matricular, entre em contato conosco pelo 8870-9867. Então nós vamos ver página por página, vamos destacar os pontos mais importantes e positivos da obra, tá? E o título da obra é Breve Introdução ao Estudo da Teologia, pequeno livro para novos teólogos, tá? Aí tem o subtítulo, Como a teologia trabalha com a razão, a oração, o estudo, a humildade e o arrependimento. Isso é teologia bíblica, teologia reformada, teologia pentecostal. Por quê? Nós percebemos hoje em dia, temos aqui no canal alguns vídeos sobre teologia contemporânea, né? Temos temas relacionados e algumas teologias que são ensinadas por aí se distanciam do que a Escritura ensina. Então, nós estamos vendo aqui uma proposta didático-pedagógica, uma proposta bíblica, escriturística, de que teologia se unifica entre si mesma com razão, fé, oração, humildade e arrependimento. Então, por que tudo isso? Porque é aquilo que a teologia deveria trazer. Ou seja, uma pessoa que faz teologia, né, pelo menos teologia bíblica, se você fizer uma teologia católica, espírita, você está mais perdido do que um ateu. Mas quando você fala teologia protestante, teologia bíblica, você vai sendo caminhado pelo Espírito Santo a manter uma razão, não ficar lunático, não ficar desequilibrado, não ficar depressivo, não ficar duvidando do poder da palavra de Deus, da soberania de Deus, não ficar deixando de ser quem você é e, ao mesmo tempo, manter aquilo que está se perdendo, né, que é a comunhão com Deus, a oração através do nome exclusivo de Cristo. A consequência disso é ter uma vida humilde, uma vida piedosa, não fingida, mas transformada, onde nós vamos percebendo, cada dia que se passa, o nosso progresso e os nossos erros, e a se admitir as nossas falhas e entendermos que somos pó e cinza, e que nesse instante necessitamos da graça e da misericórdia de Deus para a gente poder viver. Tá? Então, a teologia bíblica, a teologia protestante, né, do só a Escritura, a teologia de Jesus Cristo, do Paulo, é isso. Né? Em um resumo total, a teologia cria esse vínculo, né, razão, oração, estudo. Né? Muitas pessoas vão para a igreja, né, e não estudam. Acho que isso é inútil. Né? Isso, de fato, é um pensamento altamente equivocado. E se a gente não tem o trabalho de estudar teologia, não exercitamos a razão, não exercitamos a fé, a oração e o estudo. Sem isso, nós não vamos ter humildade, nós não vamos ter arrependimento. Então, é uma obra muito interessante, né? Pequeno livro para novos teólogos, uma introdução à teologia, né? E tem essa proposta, estudando cada capítulo, essas propostas devem nos acompanhar e assim por diante. Então, essa pequena apresentação, né, do tema e do curso. Espero que você continue conosco. O curso dura aí 6 meses a 1 ano, tá? Se você quiser se matricular aqui no nossa Escola Superior de Teologia Cristã Turipe, é só entrar em contato, escrever, entrar em contato no nosso WhatsApp, e a gente vai ter aí a oportunidade de conversar e trabalhar outros assuntos, né, de como você pode continuar conosco, tá? Então, desde já, compartilha, se inscreve, deixa sua opinião, tá? Então, vamos estudar, tá certo? Vamos acompanhar aqui o material. Deixa eu baixar aqui um pouquinho.
Deixa eu aumentar mais um pouco, pronto. Tá melhor para vocês verem aí, né? Eu tô sem o meu mouse, eu tô mexendo aqui, aí às vezes demora um pouco para passar as páginas. Aqui essas páginas são apenas comentários de alguns acadêmicos, tá? Eu não vou me deter nisso. Eu vou entrar aqui na apresentação e em alguns tópicos que vamos acompanhar hoje, tá certo? Vamos ver aqui. Você que quiser nos estudar com a gente vê esse PDF para você gratuitamente. Se puder comprar ele impresso, melhor ainda. E ele é dividido aqui em duas partes, né? Duas partes. E a primeira atividade da gente, após toda a exposição, é fazer um resumo da primeira parte, um resumo da segunda parte e enviar para mim no WhatsApp, seja ele digitado pelo teclado do notebook, PDF, ou em folha de papel, escrever, tirar um print, ou digitar no telefone. Não importa a forma, o importante é você fazer o resumo e enviar, tá? Após toda a leitura, após toda a explanação da obra, que tem mais de 100 páginas, tá bom? Essa é a única atividade que nós pedimos nesse trabalho aqui do livro. Então, aqui temos a primeira parte, que tem o seguinte. Já trabalha a questão de uma pergunta, né? Por que estuda teologia? Por que estuda teologia? Né? É uma pergunta que nós precisamos responder, primeiramente. Por que estudar? Aí diz assim, entrando na conversa, conhecer Deus e ter prazer nele, tornar-se sábio. Teologia como uma peregrinação. Já a segunda parte, nós temos o seguinte. Característica da teologia e dos teólogos fiéis. Eita, esse aqui é pesado, tá? Característica da teologia, veja só. Então quer dizer que existe uma falsa teologia no mundo e uma teologia verdadeira. Então nós precisamos conhecer a característica da verdadeira. A consequência disso é ver que existem teólogos fiéis e teólogos infiéis. Aí nós temos a insensibilidade da vida, inseparabilidade da vida e da teologia. Razão, fiel, oração, estudo, humildade e arrependimento, sofrimento, justiça e o conhecimento de Deus. Tradição e comunidade, amor à escritura. Então, são temas muito interessantes. Nós vamos ver a partir de hoje. Deixa eu baixar mais um pouco. Aqui os agradecimentos, tá? Primeira parte. Temos aqui. Por que estudar teologia? Porque nós, cristãos, precisamos estudar teologia. Por quê? Qual é o motivo? Vamos saber aqui. Capítulo 1. Entrando na conversa. Somos todos chamados de teólogos, assim como somos todos chamados cristãos. Martinho Lutero. Conta-me sobre Deus. Para algumas pessoas, a questão se existe ou não Deus é uma incerteza dolorosa e assombrosa, e não é facilmente descartada. Mas para a maioria, a questão não é se Deus existe, mas como é Deus. Não é a existência da divindade, mas quantos deuses e quais ou qual. Como conhecer Deus? Podemos confiar em Deus? Deus se importa conosco? E será que Deus é bom? Sempre que falamos de Deus, estamos envolvidos na teologia. O termo teologia significa da palavra logos, sobre Deus e teos. E assim, quando toda pessoa que estiver falando sobre Deus, quer ela tenha desistido de terminar o ensino médio, quer tenha completado o grau de PhD em filosofia, está envolvida em teologia. Então, a teologia não está reservada aos que estão na academia. É um aspecto do pensamento e da conversa de todos quantos vivem, respiram, lutam, temem, esperam e oram. Do mesmo modo, é a filosofia, tá? Então, a teologia faz parte de todos os seres humanos. Isso envolve os anjos também. Do mesmo modo, é a filosofia. Então, nesse sentido, o autor já começa mostrando não a ideia de que se preocupar exatamente se Deus existe, mas se preocupar em descobrir
quem é Deus ou como é Deus, não é? A partir do momento em que se pressupõe que Deus existe. Já é questões muito interessantes a serem conversadas. Questões teológicas cercam nossas vidas, saibamos disso ou não, temos consciência ou não, admitimos ou não. Uma esposa e seu marido que enfrentam a infertilidade, inevitavelmente lutarão com profundos questionamentos teológicos, ainda que não queiram dar voz a eles. Estudantes universitários lidam com questões de identidade, cultura, política e ética, de uma ou de outra forma, com convicções teológicas que tentam vivenciar. Nossos conceitos quanto ao divino informam nossas vidas de maneira mais profunda do que a maioria das pessoas consegue traçar. Quer vejamos Deus como distante ou próximo, como gracioso ou inconstante, interessado ou apático, as conclusões às quais chegamos, seja resultado de cuidadosa reflexão ou negligente presunção, dirigem nossas vidas. Ou seja, independente de qual é a sua ideia de Deus, um ateu tem uma ideia de Deus, um agnóstico tem uma ideia de Deus, um católico tem uma ideia de Deus, né? Um protestante tem a ideia de Deus, mas independente dessas ideias que as pessoas têm, que são divergentes, contraditórias entre si, todas as pessoas, elas vivem baseadas nessa ideia, seja ela verdadeira ou falsa. Se falo a verdade aqui, não é tanto o conhecimento que me enaltece, mas o calor de uma alma ardente que me pede a tentar isso. Ricardo de São Victor. Os cristãos precisam ver de fato a importância profunda da teologia. Hoje em dia, isso está se acabando. Quando eu fiz teologia, né, no seminário, depois eu fui fazer a convalidação, né, mostrar que meu curso de teologia fosse autorizado pelo MEC, nesse exato momento, eu já percebia, não 100%, mas que muitos, e até mesmo eu, em algum momento, achou interessante o MEC aprovar o curso de teologia. Então, o curso, você chega assim, debatendo, vamos supor que você esteja debatendo um assunto sobre a existência de Deus, né? Então, aí a pessoa, você diz assim, eu fiz teologia. Aí, se uma pessoa quiser me desqualificar, vai dizer o seguinte, ela pode dizer várias situações. Uma delas mas seu curso de teologia é reconhecido pelo MEC? Aí você vai dizer que, uma hipótese, não. Aí essa pessoa vai dizer que, então não serve. Para muitas pessoas hoje em dia, não é o conhecimento da escritura que importa. Não é o conhecimento da escritura. O que importa para muitos teólogos hoje em dia é a convalidação, é o registro do MEC. E o MEC hoje está entregue à ideologia satânica do marxismo. Então, você está colocando a mão de Satã por teologia. Você pega o MEC hoje em dia. Nesse sentido, né? De dizer que só o MEC lhe dá autoridade para falar sobre teologia. Não. O fato de você conhecer, de fato, teologia bíblica tem a maior autoridade. Tem mais autoridade. Ok, o meu tem o registro do MEC. Beleza, mas isso, para mim, não importa. Isso, para mim, não vale nada. O que vale realmente é o conhecimento, a importância que eu dou ao estudo da teologia. Eu tenho pós-graduação, eu tenho outros cursos que não são reconhecidos pelo MEC, mas são cursos que são teológicos, cursos bíblicos, né? E quando a gente vai por esse caminho e se esquece da importância da teologia e buscamos apenas o título secular, universitário, acadêmico, caímos no ateísmo, caímos no agnosticismo, na teologia da libertação, né? Nas falsas teologias e assim esquecemos de Deus. O curso registrado pelo MEC te dá algumas vantagens, dependendo suas condições econômicas, né? Até o momento, o curso pelo MEC de teologia, para mim, não me deu muita vantagem, né? Mas isso não me faz ficar triste, ao contrário, me faz perceber que meu coração sempre esteve voltado para a importância da teologia, não para o certificado do MEC. Se é bom, em algum sentido mas na maioria das vezes é ruim, tá? Porque você vai, por exemplo, for fazer um trabalho de não conseguir dar trabalho de mestrado em teologia na Igreja Católica, na Faculdade Católica em Pernambuco,
e foi negado, né, por ser protestante e mostrar as raízes protestantes, enfim. Então, não adianta, em alguns sentidos, tá? Mas aqui isso não importa. O que importa aqui é o que importa realmente é a teologia, né, bíblica. Se o Deus verdadeiro está renovando nossas vidas e nos proclamando adorar em espírito e em verdade, João capítulo 4, versículo 3, essa adoração inclui nossos pensamentos, palavras, afetos e atos. Queremos adorar a Yahvé ou perder tempo, esforço numa divindade que construímos segundo nossa própria imagem. Olha, isso aqui é bom. Isso aqui é bom você anotar aí, tá bom? Queremos adorar a Yahvé, ou Jeová, né? Ou Deus, Jesus, Espírito Santo. Yahvé tem a ver mais com o título do Antigo Testamento, né? Adonai, né? Senhor, Kyrios, tá? A Trindade, né? Melhor dizendo. Ou queremos adorar a Trindade, ou perder tempo e esforço numa divindade que construímos segundo nossa própria imagem. Por exemplo, temos uma mitologia grega, temos os deuses do candomblé, temos os deuses do catolicismo, temos os deuses que a cultura gospel criou, né? Temos vários deuses falsos, né? Mas temos o Deus verdadeiro revelado nas Escrituras, né? Que não é uma construção segundo a minha imagem, nem a minha semelhança. Então, é uma pergunta que nós precisamos também responder, após entender qual é a importância de estudar teologia. Depois, estamos adorando ou perdendo tempo, ou estamos adorando o Deus verdadeiro ou perdendo tempo construindo falsos deuses. Ludwig Feuerbach, filósofo ateu do século XIX, argumentava que a conversa sobre Deus nada mais era que uma conversa ampliada sobre nós mesmos. Deus seria meramente a projeção dos pensamentos e desejos humanos. Abre aspas, tá? Veja só, abre aspas. A maioria dos deuses que nós temos no mundo são criações nossas. Hinduísmo. Você pega o hinduísmo. Inclusive, nós temos um curso de ciência da religião aqui no canal. Vamos falar sobre hinduísmo, né? Temos aqui uma revista. Deixa eu pegar aqui a revista. Pronto. Eita. Aqui, não sei se vai aparecer aí. Essa revista aqui, ó. De religiões e religiosidade. Vamos falar sobre várias religiões aqui, tá? Nosso curso de ciência da religião. E vamos falar sobre hinduísmo, islamismo, budismo, judaísmo, tá? E vamos mostrar que os seres humanos, sem o conhecimento das escrituras, eles criam deuses, né, à sua imagem e semelhança. Isso é muito comum, tá? Eu gosto muito de... eu peço a Deus condições de comprar alguns materiais que não tenho aqui em casa. Mas tem um livro que trabalha uma perspectiva interessante de evangelização, evangelizando com perguntas. Eu basicamente trabalho assim. Quando eu vejo grupos religiosos, católicos, espíritas, ateus, eu pergunto e mostro o evangelho, né? Mostro que eles estão errados em desconhecer sua própria doutrina, e se conhecer sua doutrina, a gente vai contradizer elas, mostrando a verdade das escrituras. Então, a maioria das pessoas hoje em dia, elas de fato criam essa projeção de desejos, pensamentos, frustrações, medo, né, revolta. Então, tudo isso são ídolos, são falsos deuses. Tá? Aí, quer a nossa teologia seja boa ou deficiente, os primeiros a sentir seus efeitos serão aqueles a que mais amamos. Por mais surpreendente que pareça, os cristãos partilham numa preocupação fundamental com o Feuerbach, pois reconhecemos a tentação de criar nossos próprios deuses, deuses que nos pertencem, em vez de responder com fidelidade ao único que é. As escrituras, que são os 66 livros da Bíblia, testificam que o Deus que fez os céus e a terra, que criou os homens e mulheres para ter prazer em sua criação e em sua comunhão com ele. Mas, eita, avancei muito aqui, deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Mas o pecado entrou no mundo, trazendo caos em todo lugar da ordem. A morte em vez de vida
e substituindo a idolatria em lugar da adoração ao Deus verdadeiro. A Bíblia, o livro inspirado por Deus, é o único livro, tá? Descreve frequentemente a nossa tentação de criar e seguir falsos deuses. Por exemplo, após libertar Israel do Egito, Deus adverte o povo, né, sobre o esquecimento do Redentor e a volta para falsos deuses. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração, a vossa vontade, os vossos desejos, a vossa mentalidade vos engane. Então existe engano interno nosso, engano externo, mas aqui está falando sobre o nosso engano interno, o que está dentro de nós. E se isso nos engana, isso faz o quê? E vos desvieis, e se vais a outros deuses, e vos postareis perante eles. Deuteronômio 11, verso 16. O cântico de Moisés adverte que, apesar das demonstrações do favor e do poder de Deus aos israelitas, eventualmente, com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifício ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se entremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Deuteronômio 32, verso 16 ao 18. Então, ou você obedece o Deus da Escritura, ou você obedece aos demônios. Não tem um outro caminho. O canto adverte às gerações vindouras contra provocar Deus mediante seus ídolos, com aquilo que não é Deus. Dentre outras coisas, o louvor é um modo de pensar, e visa pensar Deus de maneira mais adequada possível. A reflexão teológica é uma forma de examinar nosso louvor, orações, palavras e adoração, com o alvo de ter certeza de que eles se conformam somente a Deus. Toda época possui seus próprios ídolos, suas próprias distorções que alteram e pervertem a maneira como vemos a Deus, a nós mesmos e a nosso mundo. Quer seja a divindade distante e desinteressada da modernidade ou os deuses fragmentados e territoriais da pós-modernidade. Todos os tempos e culturas têm perigo de deformar o culto. Contudo, não visamos fugir das nossas culturas e se reconhecer que Deus nos conclama a responder com fidelidade a Ele, em nosso lugar e nosso tempo, qualquer que seja o nosso clima social e filosófico específico. Ou seja, Deus transforma a cultura, mas a cultura não pode transformar Deus. Nossos antepassados, tanto quanto nós, foram convidados a conhecer e amar Deus, e assim adoraram. Enquanto não somos atraídos aos baraíns, aos astarotes do passado, ainda olhamos para os ídolos, aquilo que não é Deus, em busca de segurança, felicidade e conforto. Não é verdade que, quando muitos de nós nos sentimos ansiosos ou deprimidos, buscamos alívio comprando coisas, indo direto aos templos contemporâneos da autoindulgência dos shoppings de todo o país ou pela internet, onde as experiências de fazer compras têm o intuito de acalmar nossa alma? Semelhantemente, a ênfase da cultura norte-americana e de todo o Ocidente sobre o conforto que exalta o consumidor acima da comunidade enviesa o modo como vemos a nós mesmos, aos outros e a criação. Perdemos de vista nossa natureza relacional, abraçando em seu lugar o mito da individualidade e da autonomia, um dos maiores desafios teológicos do nosso tempo. É mover nossa adoração para além da autoabsorção. Isso nos leva de volta à crítica à religião feita por Feuerbach, que nós, gente religiosa, estamos, afinal, e de começo preocupados apenas com nós mesmos. Que eu te busque no desejo, e te deseje na minha busca. Que eu te encontre em teu amor, e te ame no encontro. Ambrósio de Mirão. O sociólogo Aaron Rolfe critica as igrejas evangélicas contemporâneas por espelhar os aspectos autocentrados da cultura norte-americana. Televisão, publicações, campanhas políticas, educação, conselhos de autoajuda, tudo isso fala aos americanos aquilo que eles querem ouvir. Parece que a religião agora deveria ser acrescentada a essa lista. Um dos grandes perigos dos ídolos é que tentamos encher a alma daquilo que não pode satisfazer. Então,
nossa solidão, nosso questionamento e nosso desespero, perguntamos: onde está Deus? Fomos criados para ter comunhão com Deus, e sem essa comunhão estamos perdidos. Teologia é sobre a vida, e não é uma conversa que nossa alma pode evitar. Então aqui termina essa capítulo 1. No próximo vídeo eu vou falar sobre o capítulo 2 com o tema Conhecer Deus e ter prazer nele, tornar-se sábio. Então, capítulo 1, a gente viu que nós precisamos responder a pergunta: por que fazer teologia? Por que estudar teologia? Também vimos a preocupação de saber se Deus existe e, a partir disso, preocupar em saber quem é Deus e, ao mesmo tempo, ver se em nós existe algum falso Deus ocupando o nosso pensamento por meio das Escrituras. E vimos algumas críticas que alguns pensadores, né, fazem a respeito da religião evangélica ou protestante, quando esquece de se pautar com base nas Escrituras. Então, é um convite que eu faço a vocês a continuar estudando conosco no nosso curso básico de teologia, tá? No pequeno livro para novos teólogos. Então, se inscreva, se matricule, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo. Forte abraço